Sabe, o Evangelho de João, ele começa de um jeito completamente diferente dos outros. Esquece presépio, esquece manjedoura por um instante. João nos joga lá para trás, para antes do tempo começar, numa abertura que é quase cósmica e que já prepara o terreno para uma das histórias mais incríveis já contadas. E logo de cara, a gente já dá de frente com essa frase. No princípio, era o verbo. Soa poético, grandioso, né? Mas o que isso quer dizer? Que verbo é esse, afinal? Entender essa palavra, essa ideia, é basicamente a chave para destravar toda a mensagem de João. É isso. Enquanto os outros evangelhos começam aqui na Terra, com anjos, pastores, aquela coisa toda, João começa na eternidade. Ele meio que pula a história do nascimento para dar uma visão panorâmica, uma visão do todo. Foi uma escolha de propósito, para deixar claro desde o início que a história que ele vai contar é muito maior que a de um simples homem. A nossa tradução verbo ou palavra é ótima, mas para a gente pegar a genialidade do autor, a gente tem que ir no original. Em grego, a palavra que ele usou foi logos. E olha, essa escolha não foi nem um pouco por acaso. Logos era uma das palavras mais carregadas de sentido do mundo antigo. Era quase um universo inteiro dentro de um termo só. Tá, mas e por que logos? O que essa palavra tinha de tão especial para os primeiros leitores? A beleza da escolha está aí. Logos funcionava como uma espécie de código universal. Era uma ponte que conseguia conectar duas maneiras de pensar totalmente diferentes, a dos gregos e a dos judeus. E aqui a gente vê essa genialidade funcionando. De um lado, se você fosse um filósofo grego, Logos era a razão cósmica, a inteligência, a ordem que impediu o universo de ser só um caos total. Do outro, se você fosse um leitor judeu, a palavra de Deus não era algo abstrato. Era a força que disse, haja luz, e a luz apareceu. Era poder em ação. Sacou a jogada de mestre? Com uma única palavra, João está conversando com os dois mundos. Para os gregos, ele está dizendo, sabe aquela razão cósmica que vocês tanto procuram? Então, ela tem um nome. E para os judeus, sabe aquela palavra poderosa de Gênesis? Então, ela se tornou uma pessoa. Ele apresenta Jesus como a resposta para as maiores perguntas das duas culturas. Mas antes de contar quem é o Logos, João primeiro monta o que a gente poderia chamar de currículo cósmico dele. Ele quer que a gente entenda a dimensão, a divindade do Logos antes de ligar ele a uma pessoa de carne e osso. E que currículo, hein? O texto dá 4 pontos essenciais. Primeiro, ele é eterno. No princípio, ele já existia, ou seja, não tem data de fabricação. Segundo, ele tem um relacionamento. Ele estava com Deus, o que indica proximidade, mas também que são distintos. Terceiro, a identidade. Sem enrolação, ele era Deus. E quarto, a ação. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Ele é basicamente o arquiteto do universo. Essa frase é absoluta. Ponto final. Não tem exceção. O Logos não é uma criatura nem a mais importante delas. Ele é a própria fonte de onde tudo veio. Sem ele, não existiria nada. O ponto aqui é cravar na pedra que esse verbo tem a mesma essência, a mesma eternidade e o mesmo poder de Deus. E aí, depois de pintar esse quadro de uma entidade cósmica, divina, criadora, João dá a virada mais radical da história. Todo aquele poder que criou o universo está prestes a caber dentro de algo chocantemente familiar e frágil. Tudo que a gente leu até agora foi só o aquecimento. A preparação para a frase que vem agora é o coração de tudo. É a declaração que muda completamente o jogo. Vamos parar um pouquinho para absorver isso aqui. E o verbo se fez carne. Não diz que ele pareceu ser carne. Não diz que ele vestiu uma fantasia. Diz que ele se fez carne. Com tudo que isso significa. Vulnerabilidade, limites, mortalidade. Aquele Logos eterno que botou as estrelas no lugar agora tem um corpo, que sente fome, que se cansa, que sente dor. A teologia tem um nome para isso: encarnação. A ideia é que divindade e humanidade se uniram de forma perfeita em Jesus. Não é tipo 50% Deus e 50% homem. Não, é 100% Deus e 100% humano ao mesmo tempo. E sim, esse é um dos maiores mistérios da fé cristã. Para a cabeça das pessoas daquela época, isso era um verdadeiro escândalo. O pensamento grego, por exemplo, via o mundo material, o corpo, como algo ruim, uma prisão para o espírito. A ideia de que o divino, o infinito, escolheria se unir à carne, ao finito, isso não era só revolucionário, era quase ofensivo. Ok,
O Verbo se fez carne. Tá, e daí? Pra quê? O que isso muda pra gente? João não joga essa bomba e sai correndo. Ele continua explicando o que essa presença divina aqui na Terra significou na prática. E aqui tem outro detalhe genial na palavra que João escolhe. A palavra grega para habitou é skenosen. Literalmente, isso quer dizer armou sua tenda. E para qualquer pessoa que conhecesse a história de Israel, essa expressão acendia uma luz enorme, porque lembrava uma imagem muito, muito específica. Lá no Antigo Testamento, Deus morava no tabernáculo, que era uma tenda no meio do acampamento. A presença dele estava lá, mas estava velada, meio escondida. O que João está dizendo é o seguinte: gente, Jesus é o novo tabernáculo. A presença de Deus não está mais presa numa tenda, mas está andando entre as pessoas, num corpo. A glória que antes ficava atrás de um véu, agora tem um rosto. E por ver esse tabernáculo humano, João diz, nós vimos a sua glória. Isso levanta uma boa pergunta. Quando a gente pensa em glória divina, o que vem à cabeça? Raios, trovões, uma demonstração de poder absurda, talvez? Acontece que a glória que eles viram não tinha nada a ver com isso. João vai agora redefinir completamente o que é a glória de Deus. E prepare-se, porque é um conceito que vira as nossas expectativas de cabeça para baixo. Enquanto o mundo entende glória como ter poder sobre os outros, a glória de Jesus é o poder para servir os outros. Enquanto o mundo procura a glória em tronos e coroas, a glória de Jesus foi vista numa bacia com água, lavando pés e, no fim, numa cruz. É a glória do amor que se entrega, não do poder que conquista. É uma inversão total de valores. E essa glória tão diferente se mostra em duas coisas: graça e verdade. Pensa na graça como o amor de Deus que a gente não merece, que vem como um presente. E a verdade como a realidade, sem filtros, de quem Deus é e de quem nós somos. Em Jesus, o amor radical de Deus e a sua realidade se encontram. E com isso, o prólogo de João nos joga de volta para o nosso mundo de hoje. Em uma cultura obcecada por influência, por sucesso, por autopromoção, o que essa ideia de um Deus que se fez carne tem a dizer? De que forma essa imagem de uma glória que se acha na humildade e no sacrifício desafia a nossa própria busca por valor? É uma provocação que, 2000 anos depois, continua tão radical quanto era no primeiro dia.